Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 16. Olha, amados, já estamos próximos do final de 2 Samuel, hein? Diga aí um glória a Deus, por favor, amados. Nós estamos aí mais de um ano estudando Samuel. Começamos lá no primeiro livro, capítulo 1, e agora já estamos em 2 Samuel capítulo 16. Capítulo por capítulo, estudando este livro histórico, sagrado, santo, abençoador, o coração do povo de Deus. Que bênção maravilhosa. Pois bem, há livramento e provisão quando há submissão. Este é o tema desta manhã, capítulo 16, versículos 5 a 14. Vamos fazer a leitura do texto básico. Diz assim a boa palavra, a palavra que nos inspira, a palavra que nos santifica dia a dia, a palavra que trabalha em nossos corações, é a palavra de Deus. Diz assim, 2 Samuel 16, versículo 5: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Belial, você sabe que essa expressão, já expliquei na igreja, significa vadio, vadio, homem da vida, homem sem valores. Estava xingando Davi. Versículo 8 diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Olha que acusação. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me agradará, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Veja aí a atitude de Davi, amado. Vamos aprender muito com Davi hoje. Versículo 13: prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Que Deus abençoe o seu povo com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e amado, obrigado pela palavra que não pode voltar jamais vazia. Que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, trabalhar no âmago do ser, trabalhar nas nossos pensamentos, nossa personalidade, a nossa capacidade de discernimento, de plano de Deus neste mundo, ó Pai. Que os nossos olhos vejam além do natural, que os nossos olhos vejam o que é espiritual, que nós tenhamos da parte de Deus habilitação, ó Pai, preparação espiritual para enfrentar o dia mau, para enfrentar os dias de dificuldade, para enfrentar as pseudo-maldições que tentam o povo mundano lançar contra nós todos os dias. Queremos aprender com Davi, queremos aprender com este homem talhado por Deus,
ó Deus, forjado no fogo, forjado, ó Deus, nas crises, nas cavernas, nas pedradas. Queremos aprender com a palavra, o texto sagrado, para que vivamos uma vida de discernimento espiritual, uma vida sólida, uma vida poderosa em Cristo Jesus. Que o teu povo, ó Deus, por meio do estudo bíblico, aprenda a levantar a cabeça com autoridade, aprenda a caminhar direitamente diante de si, a fazer caminhos retos para os pés, e que possamos viver na autoridade do texto, na autoridade do texto sagrado, na autoridade da palavra. Ajuda-nos, Pai, ajuda o pregador. Senhor, fala através deste humilde vaso de barro, para abençoar a vida do teu povo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amada igreja de Cristo, santos preciosos, povo de Deus, família espiritual, chamados em Cristo Jesus para ser casa firme, para ser casa bem assentada, casa sólida, constituída e edificada pela sabedoria, pelas mãos do Senhor. Diga: eu recebo esta palavra. Davi, o homem dos nossos estudos bíblicos, o grande rei, o grande monarca da história de Israel, da linhagem de Cristo Jesus, ascendente, estava no meio de uma crise terrível. Ele viu a espada no meio da sua casa, uma crise sem precedentes. E agora o seu próprio filho Absalão, e note que Absalão significa o pai da paz. Como foi contraditório esse homem, com um nome tão lindo, um nome que poderia ter sido tão abençoador. Na verdade, ele foi o inverso, não é verdade? Isso serve para hoje, especialmente em Cristo Jesus, desmistificar a cabeça de algumas pessoas que acham que eu sou amaldiçoado por causa do meu nome, o meu nome traz maldição. Joga isso por terra, amado. Em Cristo Jesus você é um abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então, Absalão, que era um homem de rebeliões, de conspirações, se levantou contra o seu próprio pai, estabeleceu uma crise terrível no reino e na casa de Davi. E então, a atitude de Davi, nessa crise tremenda, nos mostra equilíbrio entre confiança em Deus e o senso de responsabilidade humana. Esse é o pano de fundo, porque Davi, assim como nós, vivemos, ou deveríamos todos nós, viver numa escala de aprendizado. Vivemos numa escala de ascendência, de aprendizado. Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje, não é verdade? Eu quero aprender, eu quero crescer em graça e em conhecimento. Essa foi a repreensão aos hebreus, quando disse: vós, pelo tempo disposto, decorrido, que vocês são cristãos, já eram para ser mestres, mas ainda sois necessitados de leite. Vocês são crianças espirituais. Davi, o contrário disso, mostra uma ascendência de crescimento, numa espiral crescente, e nós vamos entender por quê. Aqui, no capítulo anterior, capítulo 15, ele já demonstrou esse crescimento, mostrando equilíbrio entre confiança em Deus, soberania de Deus, e o senso de responsabilidade humana. Porque, por um lado, Davi se sujeita à decisão soberana de Deus, não procurando manipular a Deus, nem compelir a Deus a fazer o que ele queria.
Você se lembra que lá no início do livro de Samuel nós estudamos que o povo de Israel estava assim como Eli. Eli era um homem que entendia tudo tardiamente. A sua vida espiritual era de mal a pior. Ele não repreendia os seus filhos. Ele deixava que tudo corresse frouxo. E assim também o povo de Israel refletia essa apatia, refletia essa falta de espiritualidade. E quando estavam lá no meio do campo de guerra, o que eles falaram? Tragam a arca da aliança de Siló aqui para o campo de batalha, porque com a presença da arca nós teremos vitória. Ou seja, eles estavam usando a arca da aliança como um mero instrumento de manipulação a Deus. Eles não queriam saber se eles estavam em pecado. Eles não estavam arrependidos por causa do pecado. As alertas e as repreensões de Deus deveriam servir para que eles se voltassem para Deus em arrependimento. Como foi a palavra de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, eu sararei a sua terra. Mas esse não era o interesse do povo, não era fazer acertos da vida com Deus. Eles simplesmente disseram: traga a arca de Siló para cá. Siló era antes de Jerusalém, era um centro de adoração. Traga para cá, porque assim, com a presença da arca, nós teremos a vitória. Queriam manipular o resultado, queriam manipular a Deus. E aqui no capítulo 15, Davi fez o contrário. Davi falou para os seus servos: pega a arca e leva de volta para Jerusalém. Eu não quero que a arca fique andando para lá e para cá. O lugar da arca é lá em Jerusalém. Ou seja, eu confio no julgamento de Deus. Eu confio que Deus está no controle. Eu sei que o que Deus fizer está bem feito. Diga glória a Deus por isso. Agora, em contrapartida, essa foi a confiança de Davi na soberania de Deus. Agora, confiar em Deus não significa sentar, ficar parado. Tá bom, a derrota vai vir mesmo, já acabou, sou derrotado, vou morrer, não vou sonhar com mais nada, não vou ter desejo de crescimento, nada, eu sou um fatalista. Acabou. Não, pelo contrário, amado, nosso Deus é bom. Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Davi orou a Deus de modo específico, para que os seus inimigos fossem frustrados, para que os conselhos de Aitofel, o traidor, o vira-casaca, aquele que era conselheiro de Davi e agora virou casaca para se tornar o conselheiro de Absalão, o rebelde. Então Davi orou: Senhor, que os conselhos de Aitofel se transtornem, sejam loucura. Ele orou especificamente, e não apenas orou a Deus, mas como reuniu os seus fiéis, especialmente Usai, e disse: vá lá, fiquem do lado de Absalão, e todo conselho que Aitofel der, você use uma maneira sábia aí para distorcer, para que Absalão não tenha vitória. Ou seja, ele orou a Deus com essa finalidade e ele agiu com essa finalidade. Ele sabia que Deus usa instrumentos humanos. Se Deus está no controle daquela igreja Cristo Vive Missão, por que o milagre ainda não aconteceu? Se Deus está no controle da vida do bispo, por que o milagre ainda não aconteceu? Se Deus estava no controle da vida de Cristo, por que ele foi crucificado? Se Deus estava no controle da vida de Isaías, por que ele foi cerrado ao meio? Então, amados, problemas ocorrem, gigantes se levantam, quer de um jeito, quer de outro. Eu quero declarar que Deus vai honrar a sua palavra, que Deus está no controle da tua vida, amado.
e que Deus nos dê sabedoria, porque o que importa é que nós sejamos encontrados fiéis diante de Deus. O que importa perante o tribunal de Cristo não é a filosofia A, a filosofia B, o achismo A. Amado, eu não venho ao altar da igreja para trazer achismos para ninguém. Você não sai da sua casa para vir aqui ouvir achismos de um homem. Você vem aqui para ouvir o que o texto bíblico está ensinando para você. Seja o texto amargo ou doce, não importa, ele vai ser abençoador para a tua vida, amado. Afinal é a palavra de Deus. Eu amo a palavra do meu Deus, amado. A Bíblia é um livro imparcial. Ela não esconde as quedas de Davi, mas não esconde como é que Deus restaurou a vida deste homem. Amado, que se alguém esteja hoje vivendo problemas terríveis, um momento de decadência, um momento de aflições duras, como Davi enfrentou, eu quero declarar equilíbrio entre a soberania de Deus, a nossa responsabilidade humana, e que Deus nos dê sabedoria, porque através disso nós teremos uma casa firme nesta terra. Foi assim que Deus usou Abigail para dizer: você terá uma casa firme. Então, confiar em Deus e agir com sabedoria são coisas complementares e não antitéticas, não são contrárias. Ou eu confio em Deus, ou eu ajo com sabedoria. Negativo. Eu confio em Deus, por isso eu ajo com sabedoria. Eu confio em Deus, por isso eu peço a Deus que me capacite com sabedoria. Então é louvável que Davi se recusou, ou tenha se recusado, a tentar manipular a Deus, porque se ele tentasse manipular a Deus, ele ia descobrir do pior modo que ninguém consegue manipular a Deus. Foi bom para ele mesmo ter aprendido isso. Porém, isso não significou, por outro lado, que Davi fosse aceitar a derrota de forma passiva. Então ele agiu com o que estava ao seu alcance e, graças a Deus, nós vamos ver depois nos próximos capítulos o quanto Deus honrou a vida de Davi. Então em 15:31, capítulo 15, versículo 31 a 36, diz assim, estabelecendo esse Sitzenleben, esse pano de fundo para o capítulo 16, diz assim: então fizeram saber a Davi dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça, ou seja, com ultraje, com vergonha. O judeu rasgava as vestes, saco, cinza na cabeça, para demonstrar o ultraje pelo que estava acontecendo. Gente, Absalão contra o próprio pai, a família, a espada, a cadeia, a obra de Deus, estava indignado. E aí, versículo 33, disse-lhe Davi para Usai: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se tu voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Ou seja, você vai ficar do lado de Absalão para dissipar os conselhos de Aitofel, atrapalhar o meio de campo. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdote. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles os seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvires. Então, Davi, sabiamente instruído por Deus, começou a orar: Deus, bota lá confusão nos conselhos de Aitofel. Na mesma hora veio a resposta, chegou Usai. Davi: Usai, você não vai ficar aqui, você vai ser melhor estrategicamente lá do lado de Absalão, e será a resposta de Deus para a minha oração, que eu estou orando aqui para que os conselhos dele sejam confundidos, e você vai ser instrumento para confundir esses conselhos. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa:
quando nós oramos a Deus, buscando a obra de Deus e as coisas de Deus com sinceridade, Deus capacita o seu povo, amado. Que Deus te capacite na tua vida, amado. Que Deus te faça ser um instrumento grande da obra de Deus nesta terra. Que Deus coloque as palavras na tua boca. Que o mal não consiga resistir ao poder de Deus na tua vida, amado. Que as estratégias do mal caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Então, em uma crise, a submissão à vontade do Senhor e as ações sábias andam de mãos dadas. Este é o pano de fundo de crescimento da vida de Davi. Você se lembra que por causa da procrastinação de Davi, do adiamento de servir a Deus, das decisões importantes, é que se criou todo um problema maior. Porque quando Amnon estuprou a sua meia-irmã Tamar, ele deveria de ter feito o quê? Aplicar a justiça. Só que Davi falou, não, deixa correr frouxo. Passou-se 2 anos, e assim, nessa procrastinação, deu tempo de Absalão fazer o quê? Estratégias para matar Amnon. Ou seja, quanto mais ele procrastinava, quanto mais ele adiava a aplicação da verdadeira e reta justiça que vinha da lei, mais a teia de aranha ficava pior. Mas agora Davi aprendeu, ou está aprendendo, a agir com equilíbrio entre soberania de Deus e atitudes sábias. Amado, que toda a crise e aflição das nossas vidas nos façam crescer em Deus, nos façam amadurecer em Deus, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, aprendi a viver em tudo quanto é circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Que a tua vida não fique estagnada, amado. Você não fique parado aí, chorando, leite derramado, chorando a vida passada. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus pode te abrir portas, receba esta palavra. Deus pode colocar aí alguém, um Usai, um fiel escudeiro, Usai, que diga, eis-me aqui, vamos fazer o melhor. Eu recebo esta palavra, amado. Então, esta lição Davi aprendeu amargamente. A procrastinação do passado, o adiamento das coisas passadas que deram margem para toda essa confusão no reino. Agora, Davi, diante do aprendizado, diz, eu quero ver o melhor de Deus acontecer. Eu estou nas mãos de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, estamos diante, amados, no capítulo 16, do fundo do poço da vida de Davi. E isto é muito bom nós estudarmos, porque certamente muitas pessoas que ouvem nesta hora também se sentem no fundo do poço. Talvez alguém que foi abandonado, depois de 30 anos de casado, descobriu que o cônjuge está traindo. Alguém que está enfrentando aflições que nunca achou que poderia enfrentar. Talvez alguém esteja agora no leito de hospital, está lá conectado no seu smartphonezinho, ouvindo essa mensagem. Estamos diante do fundo do poço de Davi, amados. O seu próprio filho criou a divisão e a rebelião. Os grandes inimigos de Davi, os grandes problemas de Davi, não estavam nas potências estrangeiras, não estavam com os filisteus, com os jebuseus, com os girgazeus, não estavam com Naás, não estavam com os amalequitas. Não, o grande problema de Davi estava dentro de casa. Quando entramos no capítulo 16, propriamente dito, Ziba, que era o fiel escudeiro de Mefibosete. Você lembra que Mefibosete era neto de Saul? E Davi lhe mandou chamar de Lodebar, restituiu as terras para ele. E aí Ziba fala mal de Mefibosete, tenta se aproveitar da situação para manchar a reputação de Mefibosete. Faz uma intriga,
Então, Davi está cheio de traição em volta dele, tentando ganhar espaço. Amado, quizá você esteja numa situação cheio de traidores perto de você, cheio de bajuladores perto de você. Olha, a pior coisa para um líder é ele ser rodeado por bajuladores. Sabe, os babacletos da vida, bajuladores, que adoram lamber gravata e ficar levando a mala e polir o sapato, sabe? Às vezes o líder está com bafo e ele diz, não, olha, perfume francês. Né? Os bajuladores. Amado, o bajulador é ótimo para descentralizar, desfocar o líder. É muito bom quando o líder tem servos fiéis, homens de Deus, mulheres de Deus, que consigam identificar os problemas da organização. Um líder, um bispo, um pastor, que tenha seus servos fiéis e diga, olha meu bispo, estamos com um problema naquela área, tem lá uma situação ocorrendo desta forma, tem um problema acontecendo assim, assim, assim. Amado, Deus me livre dos bajuladores. Deus me livre. Que Deus levante no nosso ministério pessoas autênticas e íntegras. Pessoas com carinho, com amor, com educação, que saibam fazer os levantes das coisas com amor e educação, mas sejam pessoas autênticas. Porque bajuladores só servem para estragar o líder. Às vezes o líder se acha o semideus, sabe? Por quê? Porque ninguém é real, ninguém é realista. O cara fica lá puxando a gravata, limpando a gravata de seda, que lindo, bonitinho, depois vira as costas e esfaqueia. Então Ziba estava lá criando uma situação de traição. Esse é o meio que Davi estava. Outro caso é o de Simei, que nós lemos. Joga pedras em Davi, acusa-o de ser um assassino responsável por tudo que estava acontecendo, que tudo que Davi estava sofrendo era juízo de Deus, derramado sobre ele, porque ele usurpou o cargo de Saul. Você veja quantas mentiras, amado, e quantas pessoas às vezes, num momento de fragilidade teu, porque todos nós temos momentos frágeis, todos nós, amados. Há um dia que às vezes a gente acorda, tem lá um problema, você vê lá um profeta enfrentou 450 mentirosos de Baal, desceu fogo do céu, e depois se levanta lá uma mulher que diz que vai acabar com ele, ele bota a cabeça debaixo do zimbro e diz, quero morrer, não sou melhor do que meus pais. Então há dias que nós estamos sensíveis, dias problemáticos. Nesses dias, amados, sempre se levanta um profeta do caos, um mentiroso enganador para te acusar, para jogar mentiras contra você. Você é o culpado disso tudo. Isso aí está acontecendo porque você é um cabeça dura, porque você não ouve ninguém, porque você não ouve a voz de Deus. Você está sofrendo isso porque é isso, assim, assim, assim. Olha, estava lá Simei, tacando pedras. Amado, que os teus ouvidos se fechem para toda maldição que venha do maligno. Que você ouça a palavra de Deus na tua vida, amado. Vamos louvar ao Senhor. Olha, eu como pastor, eu teria um PhD aqui para lhe dizer a respeito de pessoas que falam mal da liderança. Tudo que acontece na igreja é culpa do pastor. Tudo. Qualquer coisa. Às vezes o pastor não está nem sabendo da questão, não, a culpa é do pastor. Sempre a culpa cai no ombro do cara. Eu tenho um PhD. Por isso tenho dito e repito, amado, não me preocupo com a minha reputação, eu me preocupo com a minha consciência, porque a minha reputação é o que os outros dizem e pensam a meu respeito, a minha consciência é o que eu sou verdadeiramente. Você sabe qual foi a reputação de Jesus? Glutão.
Sabe qual foi a reputação de Jesus? Amigo de pecadores. Você sabe qual foi a reputação de Jesus? Ele expulsa demônios, se não pelo maioral dos demônios, Belzebu. Imagina se Jesus perdesse noite de sono por causa do que falavam a respeito dele. Jesus não perdeu uma noite de sono, amado. Ele fez a obra. Foi crucificado por isso. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se eu me preocupo com a minha consciência, logo, a minha reputação, eu sei que está nas mãos de Deus, amado. Se alguém estiver falando mal do bispo, aí que o bispo é isso, o bispo é aquilo, cuidado com a tua língua. Você pode falar na tua câmara de dormir com a cabeça debaixo do travesseiro. Deus está ouvindo cada palavra que você disser. Cuidado com a tua língua. De Deus ninguém engana, amados. De Deus ninguém engana. Então, não use a tua boca para amaldiçoar, amado. Nós vamos aprender isso aqui. Então, note isso. Diante da hostilidade de Simei, que era parente de Saul, Davi colocou o seu destino nas mãos do Senhor. Recusou-se a vingar-se com as próprias mãos. O seu escudeiro disse: quem é esse cachorro morto que está aí lançando maldição contra você, rei? Deixa lá arrancar o pescocinho dele. Davi falou: não vou fazer nada com as minhas próprias mãos. Deus está no controle. Amado, Deus está no controle da tua vida, amado. Entregue isso aí que você está vivendo nas mãos de Deus. Você vai ver que mais vale confiar em Deus, amado. A honra que Deus vai trazer à tua vida é muito maior. Diga: eu recebo esta palavra. Então, em outras ocasiões também, Davi se recusou a dar lugar à vingança própria. O que isso significa? Significa que o texto bíblico está estabelecendo associações das atitudes da vida de Davi para mostrar o entendimento de Davi. Qual era o entendimento de Davi? O entendimento bíblico para as nossas vidas. O Senhor que livrou a Davi no passado é o mesmo Senhor que é capaz de me livrar desse Simei hoje. O Senhor que me livrou a mim e livrou a ti no passado é capaz de te dar um grande livramento na tua vida hoje também, amados. Por isso Davi falou: eu não vou sujar as minhas mãos. Eu não vou sujar as minhas mãos. Você se lembra quando Davi estava lá todo nervosinho, porque Nabal o recusou e Nabal lhe desmereceu, e no meio do caminho Abigail entrou e falou: não faça isso, ó rei, você será o rei, você não pode sujar as tuas mãos com sangue, entregue na mão de Deus. E aí Abigail trouxe-lhe presentes para Davi, e Davi foi honrado. Uma semana depois, Nabal estava dentro do esquife e Davi estava sendo honrado com a mão de Abigail. Agora, Davi, já aprendido das lições, disse assim: deixa o Simei falar. Quem sabe não é o próprio Senhor que está incitando o Simei a falar, para que o Senhor veja a minha atitude de fidelidade, porque na verdade eu não tenho sangue na casa de Saul. Ou seja, Davi estava disposto a aceitar aquela palavra injusta contra ele, calado, porque ele confiava na justiça divina, amado. Ele confiava na justiça divina. Então veja em 1 Samuel 26, 8 a 11, olha a intertextualidade que eu acabei de falar, as associações do texto bíblico. Olha a atitude de Davi outrora. 1 Samuel 26, versículo 8 a 11, diz assim: então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso o segundo. Ele está falando de Saul. Eles entraram no acampamento à noite e Abissai queria matar Saul. E aí a resposta: Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente?
Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, a jarra de água, e vamos embora daqui. Vamos sair aqui dessa tentação, vamos embora daqui. O meu Deus é o Deus que faz justiça, amado. Davi estava dizendo: não vamos levantar a mão contra Saul, não vamos levantar a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Deus está cuidando da vida dele, Deus sabe o que vai fazer com a vida dele. O que me cumpre a mim e a ti, Absai, é fazer a vontade do Senhor. Agora, diante de Simei, que estava lá amaldiçoando e jogando pedras e culpando Davi de coisas que ele era inocente, de novo o seu escudeiro disse: cara, esse cachorro morto está aí, latindo aí, o quê? Vamos arrancar a cabeça dele logo? Opa, você não aprendeu nada? Está a vida espiritual inteira aí patinando no gelo? Você não sabe que Deus faz a justiça? Vai continuar reagindo na carne? Vai continuar aí nessa meninice espiritual? Vamos dar vazão à obra de Deus, porque Deus é justo e Deus é soberano. Davi estava crescendo, amado. Então a ideia central do capítulo 16 é esta: o Senhor defende, diga glória a Deus por isso. O Senhor livra e o Senhor supre os seus servos arrependidos, quando eles se sujeitam humildemente à disciplina de Deus. Davi estava debaixo de disciplina. Davi outrora procrastinou com Aminon. Davi outrora procrastinou com Absalão. Davi outrora pecou com Batseba. Aquela espada de Aminon e Absalão era o resultado da espada que ele colocou na casa de Urias. Quando ele era rei, quando ele era todo poderoso, ele mandou enviar pessoas a Batseba que lhe a trouxessem. Ele usou autoridade para prevaricar, ele usou autoridade para ir contra Deus, ele usou a sua autoridade para cometer crimes e pecados, porque ele era o rei. De modo semelhante, ele mandou Aminon junto com Absalão para a morte, teve participação. De forma semelhante, viu também Absalão ter as mesmas estratégias que ele teve para com Urias, porque Absalão fez toda a estratégia para matar Aminon, as mesmas estratégias que ele usou para acabar com a vida de Urias. Davi sabia que estava debaixo de disciplina, entretanto, não por causa de sangue na casa de Saul, porque nunca levantou a mão contra o ungido do Senhor. Então Davi estava fazendo o equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Que saia no meio do furacão que alguém esteja vivendo, você diga: bispo, parcialmente eu tenho a minha responsabilidade nisto aqui, mas eu continuo confiando e acreditando na misericórdia de Deus, porque Satanás está usando os filhos dele, as pessoas energizadas por ele, para jogar mais areia no meu caminhão do que era devido, para tentar afundar a minha vida mais do que era necessário. Estão tentando me atirar milhares de pedras, quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então eu vou confiar na soberania de Deus e vou agir com responsabilidade. Absai, não faça nada contra ele. Não vamos levantar a mão nem contra Saul, nem contra Simei. Vamos deixar que Deus faça a sua obra. Assim, submisso humildemente à vontade de Deus, o Senhor enviou toda sorte de provisões para Davi. Veja lá o capítulo 16, versículos 1 e 2. Diz assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei,
para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados do deserto. Amados, você sabe o que a Bíblia está fazendo? Mais uma intertextualidade. Porque se você comparar os presentes de Ziba com os presentes que Abigail levou para Davi, quando ele foi impedido de levantar a mão contra Nabal, e ali Davi recebeu livramentos e vitórias, e foi depois honrado por Deus, os presentes são idênticos. Em parte um pouquinho diferente, mas a maioria é idêntico. Ou seja, a Bíblia está dizendo mais uma vez: eu fui o Deus que te dei provisão e te livrei no passado, eu agora estou te dando provisão e livramento na tua vida hoje. Amado, a minha pergunta é: você acredita no Deus que livra? Você acredita no Deus que te dá a provisão? Você crê no Deus que pode te dar ainda esta semana, este mês, uma grande provisão na tua vida, amado? Você recebe, você crê? Então você precisa estar humildemente aceitando a disciplina de Deus na sua vida, amado. Qual é a área da vida que você está avançando o sinal? Qual é a área da vida que você está agindo carnalmente? Qual é o pecado que você está lá fazendo carinho do pecado? Você sabe que a psicologia chama isso de síndrome de Estocolmo. É quando a pessoa desenvolve um carinho pelo seu agressor. Ela desenvolve amor e carinho pelo seu agressor. É como uma pessoa que diz: essa doença é minha amiga. Ela está desenvolvendo carinho por uma coisa maligna. Não é nada tua amiga, teu amigo é Jesus Cristo que te cura e que te sara. Mas tem gente com síndrome de Estocolmo espiritual, fazendo carinho nas raposinhas, fazendo carinho nos seus pecados, alimentando os seus pecados. Você acha que está imune à queda? Você acha que está acima do bem e do mal? Você pode estar mais perto da queda do que imagina. Assim como Davi o esteve um dia e caiu. Pela misericórdia de Deus, ele aprendeu, se colocou humildemente debaixo da disciplina de Deus e disse: Senhor, eu não quero mais estar debaixo de queda e de disciplina. Eu quero crescer em graça e em conhecimento. Eu quero ver vitória sobre os meus inimigos. Diga: eu recebo vitória sobre os inimigos. Sim, amado. Então, Deus lhe enviou provisões. Esta lista de provisões aqui são iguais à lista de Abigail que ofereceu a ele. Então, o Senhor que proveu suprimentos de necessidade de Davi na ocasião anterior, ele se faz presente também nesta hora de adversidade. Você pode estar vivendo, amado, o fundo do poço de Davi, rebelião dentro de casa, traição no meio das coisas. Você sabe como Ziba estava lá queimando a imagem de Mefibosete. Você pode estar diante de um Simei aí tentando amaldiçoar e puxar o teu tapete e acabar com a tua vida. Você pode estar diante de várias situações, mas não importa o tamanho do emaranhado de problemas e o fundo do poço. Se você aceita a disciplina que vem de Deus, se você entende que Deus é soberano, se você entende que Deus está no controle, se você diz: Senhor, amém para a tua obra, amém para a tua palavra, amém para o que o Senhor quiser fazer na minha vida, meu amado, Deus é fiel, é bom e é generoso para te enviar esta sorte de provisões que você precisa, abrir esta porta que está fechada, enviar este milagre desta cura que você está precisando. Creia! Então, submisso humildemente à vontade de Deus, além de ter recebido provisões de Deus, Davi comprova a sua inocência e mantém a fé que Deus lhe pagará com o bem sobre o mal que o inimigo está intentando contra a vida dele. Veja capítulo 16, versículos 9 a 12, texto básico. Ele diz: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor?
Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Olha lá, respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez, olha lá, o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Amado, Davi estava dizendo assim: de uma forma ou de outra, no final das contas, Deus olhará para mim, e eu creio que Ele me pagará o bem sobre o mal desta maldição. Amado, mantenha-te fiel a Deus nesta hora, amado. Mantenha-te fiel ao aprendizado bíblico, não abra mão de ser fiel a Deus. A reação de Davi às acusações falsas e à hostilidade de Simei é o lembrete de que Davi era inocente, pois Davi sempre foi leal à casa de Saul, ele não tinha sangue nas mãos. Você está te mantendo fiel a Deus nesta hora, amado. Por isso a coisa mais importante do mundo é você buscar ser fiel a Deus em todas as coisas, amado. É você deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: Deus, eu tenho buscado servir a tua vontade. É a coisa mais importante. Não importa que Simei está te amaldiçoando, que Ziba está gerando traição, não importa que Absalão está criando rebelião no rei, não importa, amado, o que importa é você e Deus. É isso que no fim das contas vai prevalecer. Então Davi percebe que a oposição e o sofrimento que ele está passando estão debaixo do desígnio soberano de Deus, que ele estava sendo disciplinado pelos crimes e pecados que ele cometera, e pelo que ele não havia cometido em relação a Saul, Deus era fiel para lhe dar o bem sobre o mal. Davi então se sujeita à justiça de Deus e à sua disciplina, e mantém a sua confiança em Deus, pois ele sabe que Deus é fiel para honrar aquele que não levantou a mão contra o ungido do Senhor. A bênção pactual iria permanecer. Amado, eu vou lhe dizer, existe uma bênção sobre o povo de Deus, que é o sangue de Cristo que foi derramado a nosso favor. Se você ama Jesus, se você quer agradar a Jesus, se você quer servir a Deus de todo o seu coração, se você tira o teu pé do laço, se você tira o teu pé da maldade, da maledicência, e busca agir com a simplicidade, a inocência, a ingenuidade devidas a Cristo, semelhantes a uma criança, pois eu vou lhe dizer, homem segundo o coração de Deus, todo esse vento de disciplina, todo esse vento de rebelião, todo esse vento de maldições irá passar, e a tua casa vai permanecer de pé. Deus é fiel. Então eu tenho 5 minutos, amados, para dizer que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Diga glória a Deus por isso. Em meio às aflições e em meio à disciplina que ele lançou sobre Davi, ele ainda restaura a vida deste homem. Você se lembra do recém-nascido de Davi, que morreu por causa da disciplina do pecado com Batseba? Depois Davi teve um outro filho que chamou Gedidias, porque ele disse: este é muito amado, estou debaixo do favor de Deus. Alguém que ouve esta manhã, colocou o pé no laço, colocou o pé no pecado. Amado, esta é a hora de você sacudir o pó, sacode o poeira do pecado, corta a obra desse pecado, abandona e deixa para trás. Deus quer restaurar as áreas da tua vida. Deus quer levantar bases sólidas e fundamento firme na tua casa. Muitas das vezes as pessoas fazem votos de fidelidade no leito de hospital,
fazem votos de fidelidade quando estão no fundo do poço. Davi foi o contrário. Davi já havia aprendido com os problemas, já havia aprendido com tudo que viveu, e no fundo do poço, ele disse assim: não vou levantar a mão contra ninguém, não vou agir por vingança própria. Ou seja, não foi apenas uma promessa: se Deus me levantar, eu vou agir diferente. Não, lá no fundo do poço diz: é aqui que eu vou agir corretamente. Eu não vou agir por vingança, eu não vou agir na carne. E então, quiçá, Deus olhe para mim e me restaure a minha vida. Amado, esta é a hora de você tirar o pé do laço. Diga amém por isso, amado. Então eu concluo com 2 pensamentos. Quando se está debaixo da disciplina de Deus, é sábio sujeitar-se à vontade dEle. Não dê socos em pontas de faca. Não vá contra Deus, amado. Veja que diante da violência física, dos insultos, das acusações falsas de Simei, Davi não revidou com raiva, Davi não buscou vingança. Ele se submeteu à disciplina do Senhor e sabia que Deus era poderoso para defendê-lo e livrá-lo. Salmo 38 reflete um dos momentos de Davi, e ele diz assim, 5-22: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Amado, é importante reconhecer onde você caiu, é importante reconhecer suas falhas. Enquanto o pecador não reconhece a sua falha, ele acha que não merece, não tem problema, perdão ou não precisa de perdão. Mas quando você entende a sua falha, então você entende a graça e o tamanho do perdão do teu abençoador. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Gente, esse homem tem um PhD de vida. Esse homem tem um PhD na vida espiritual. Enquanto você usar as armas da tua carne para mostrar o quanto você tem braço de guerra, enquanto você é poderoso, Deus não vai agir na tua vida, amado. Só vai te afundar ainda mais. Mas quando você disser: Deus, eu entrego a minha vida na justa mão de Deus, pode esperar que Ele é poderoso para te defender. E como é bom ter Deus na nossa defesa. Como é bom ter Deus na nossa defesa. Versículo 14, ele diz: sou com efeito como quem não ouve, e nem em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Gente, que coisa tremenda. Você sabe, quando Davi resvalou o pé com Aminon e com Absalão, espada e disciplina de Deus veio sobre ele, e sem causa e sem verdade se levanta Simei e diz: agora que Davi está debaixo de disciplina, vou acabar com a vida dele. Só que Simei vai descobrir
que só quem pode disciplinar um filho é o próprio pai. Só quem pode disciplinar um filho é o próprio Deus. Aleluia! Depois ele diz: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Volta lá, filho. São muitos os que sem causa me odeiam. Mas às vezes você está no lugar de trabalho e fala: gente, eu não fiz nada contra aquele fulano, o cara me odeia. Não fiz nada contra aquela pessoa, parece que ela tem ódio de mim. Não fiz nada para merecer isso ou aquilo, por que aquela pessoa tem ojeriza contra a minha vida? É porque a luz que está em você incomoda muita gente, amado. A luz que está na tua vida incomoda muita gente. Depois ele diz: da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, louvado seja Deus. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Diga glória a Deus por isso. Amado, que esta manhã seja manhã de salvação na tua vida, amado. Que esta manhã seja manhã de resgate da tua vida, resgate nas tuas emoções, resgate na tua alma. Você que estava se sentindo caído, abatido, andando de luto todos os dias, andando de luto em luto, de tristeza em tristeza, por causa do pecado e das acusações falsas de pessoas. Você que andava de cabisbaixo, cabeça arriada, se sentindo um malogrado na vida. Eu quero lhe dizer, amado, maldição sem causa nunca se cumprirá. Aquilo que Deus abençoou, o diabo não pode amaldiçoar. Você não é filho de chocadeira, você não está nas mãos de Satanás, você é filho de Deus. E se você estiver debaixo de disciplina do Senhor, é a Deus que você deve somente, amado. Confessa o teu pecado, deixa teu pecado para trás, porque o Senhor é fiel para restaurar a tua vida nesta manhã. O Senhor é fiel, aleluia. Então eu preciso terminar ainda dizendo à igreja: o texto bíblico, amada igreja, não é apenas uma aspirina espiritual. Quando a pessoa está aflita, muito aflita na vida, cheia de ansiedade, ela vai lá na palavra para ter um alívio, uma aspirina espiritual. Ela funciona assim também, mas não deveria de ser usada somente dessa forma. A palavra tem que ser usada todos os dias das nossas vidas, amado. E por isso, a palavra visa nos ensinar valores sólidos. O texto que nós estudamos esta manhã, por exemplo, aliado com o Salmo 38 do próprio Davi, nos ajuda a lidar com os momentos mais difíceis da nossa existência. Pois momentos difíceis fazem parte da realidade humana. Mostra a consequência dos erros deliberados, mostra o resultado de não agir com sabedoria na hora que era preciso. Davi pecou deliberadamente com Batseba e procrastinou com Aminon e Absalão. O resultado a Bíblia mostra, mas mostra também, graças a Deus por isso, que apesar de quem nós somos, eu vou repetir, apesar de quem nós somos, Deus não abandona o barco, amado. Diga glória a Deus por isso, amado. Deus não abandona o barco quando as coisas acontecem. Então, mesmo que o texto bíblico estudado não pareça tão agradável, tão palatável, ele é útil. Ele é igualzinho a remédio. Quando você está com dor, ninguém vai para a fila de tomar remédio, bezetacil cheio de alegria. Olha, hoje eu vou tomar um remédio, Novalgina, aquele gosto amargo de paracetamol. Ninguém toma remédio feliz, né? Feliz da vida. Mas no fim o resultado será bom para a tua vida. Então, amado,
O texto básico nos mostra a importância de preparo espiritual para os dias difíceis. A relação de Deus, a relação de Davi próxima a Deus, as experiências que Davi agregou com Deus, todo o aprendizado que Davi foi agregando na vida espiritual com Deus, o equipou para o dia da adversidade, para o momento do fundo do poço de Davi, quando ele viu rebelião do próprio filho, quando ele viu Ziba gerando traição e intriga entre as pessoas, quando ele viu Simei lhe amaldiçoando sem causa e tentando afundar a sua vida, acabar de esmagar a vida dele. Ele já estava fugitivo do próprio reino, fugitivo do próprio filho. E ainda vem Simei e diz: isso tudo é culpa tua, seu assassino, você tem sangue na mão. No pior momento da vida de Davi, Davi não reagiu na carne. Ele disse: eu vou confiar na justiça de Deus. Eu não vou manipular a Deus. Uma vez que eu tenho a arca na mão, não vou manipular. Deixa a arca em Jerusalém. Eu sei que Deus é fiel para me livrar. Não levanta a mão contra Simei. Eu sei que Deus é justo e Ele está ouvindo o que Simei está dizendo. Simei está me amaldiçoando sem causa. Deus está ouvindo o que Simei está dizendo. Amado, Deus ouve o que os Simeis dizem a teu respeito, amado. Você sabe, lá na câmara do interior, se ninguém ouvir atrás da parede, a pessoa vai lá atrás da parede e fala: o bispo Anderson é um gordo feio. Deus ouviu, amado. Deus está ouvindo. A bispa já disse que não é não. Pode ser gordinho, mas feio não é não. Então, amada igreja, Davi aprendeu com as experiências, estava preparado para agir com maturidade. Na hora da crise, Satanás tenta te empurrar ainda mais para baixo, para fazer você reagir na carne. Reaja no espírito. Dê um tapa de pelica. Reaja no espírito. Mostre o aprendizado de Davi que você tem tido com Deus. Por isso a importância da vida de oração. Por isso a importância que nós enviamos 2 devocionais todos os dias para a igreja. Todos os dias do ano enviamos 2 devocionais para a igreja. A importância de você ler os devocionais, ouvir os devocionais. A importância de estar no culto presencial, no culto online, estudar a palavra. No dia da adversidade, vai fazer diferença na tua vida. E eu termino com Efésios 6:10. Pode soltar também para nós orarmos. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga: eu recebo esta palavra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, amado, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. E também orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia.
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Diga glória a Deus, igreja amada. Vamos ficar de pé, estenda suas mãos para o altar. Pai amado, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui numa busca intensa pela tua palavra, numa busca intensa pelo crescimento com a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o texto sagrado nos ensina, o que a sabedoria que vem dos céus nos dá como discernimento espiritual, como habilitação espiritual, para que estejamos preparados para o dia mau. Assim como o dia mau chegou para Davi, o dia mau se apresenta na vida de cada um de nós durante a nossa caminhada. Muitos já enfrentaram muitos dias maus, outros estão enfrentando hoje, outros enfrentarão amanhã. Mas o que importa, Pai, não é a rebelião de Absalão, o que importa não é a traição e as intrigas de Ziba, o que importa não são as pseudos maldições de Simei, o que importa é o nosso estado contigo, Senhor. O que importa é a nossa relação contigo, meu Deus. O que importa é que sejamos encontrados fiéis. É isto que importa. É que nós estejamos com integridade diante de Deus, vestindo-nos da verdade, com a couraça da justiça. Na hora da guerra, não vai adiantar estar vestido com a mentira. Na hora da guerra, não vai adiantar ter uma couraça da mentira e da falta de integridade. Na hora da guerra, não vai adiantar pegar uma pistola sem arma, sem munições, não importa, não vai te ajudar. Na hora da guerra, nós precisamos estar revestidos com a verdade de Deus. Na hora da guerra, precisamos estar vestindo a couraça da justiça, o evangelho da paz, da preparação do evangelho, para que sejamos ousados no falar, como nos cumpre fazê-lo, meu Pai. Por isso, com ousadia, com oração, orando uns pelos outros, ó Pai, nos levantamos esta manhã como igreja, nos levantamos esta manhã como povo de Deus, nos levantamos em oração nesta manhã, ó Pai, pela igreja brasileira, oramos pelo povo de Deus nesta terra, Pai, oramos e pedimos, ó Deus, que Tu faças transbordar no seio da igreja uma chuva de bênçãos, uma chuva da Tua palavra, uma chuva do Teu avivamento, que Tu faças transbordar no meio do Teu povo, ó Pai, o senso da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que nós aprendamos a confiar na Tua soberania, que nós aprendamos a confiar na Tua palavra, que nós aprendamos a confiar nos Teus desígnios, que nós aprendamos a entregar os nossos destinos nas mãos de Deus, porque foi isso que Davi fez. Davi falou: leva a arca para Jerusalém, eu não vou manipular a Deus, eu não vou manipular nada, eu quero que tudo seja feito com a bênção de Deus. Eu só me importo com a bênção de Deus na minha vida. Levanta, meu Deus, uma igreja consciente do seu chamado, porque a igreja tem enfrentado, a história da igreja nesses 2000 anos tem enfrentado períodos de muitas fragilidades, períodos como a vida de Davi, Senhor, e o reinado de Davi, de divisão. A divisão não começou no povo filisteu, a divisão e os problemas não vieram dos jebuseus e nem dos girgazeus. Quando Golias se levantou para ameaçar o povo de Deus, Davi se levantou com autoridade e disse: hoje mesmo a tua cabeça será entregue às bestas feras do campo, e todos saberão que há Deus em Israel. O grande problema de Davi estava dentro da sua casa. A divisão e a espada estavam dentro de casa. E a igreja, na história desses 2000 anos, Pai, tem enfrentado muita espada dentro da própria casa.
Nós oramos pela salvação de pessoas, oramos para que o Evangelho corra o mundo inteiro e as pessoas ouçam a respeito de Cristo, mas esquecemos de fazer o juízo dentro da própria casa, esquecemos de acertar os ponteiros dentro da própria igreja. Não temos vida de oração. Poucos, Pai, têm uma vida de leitura bíblica, de intimidade com Deus. Poucos são fiéis, Pai, à Tua obra, às despesas, aos desafios da Tua casa. Quando falamos em evangelizar, não imaginamos que um programa de rádio custa 30, 40 mil reais. Quando pensamos em televisão, valores muito mais astronômicos ainda, surreais. Mas queremos que o mundo ouça de Jesus, mas não estamos dispostos a cortar na própria carne. Não estamos dispostos a agir com o aprendizado e a maturidade de Davi. Quando um Simei se levanta contra nós, queremos reagir na carne, queremos responder com a mesma moeda, queremos entrar no ringue, queremos brigar, queremos arrancar o pescocinho, queremos fazer e mostrar que eu rodo a baiana e comigo o buraco é mais embaixo. E nos esquecemos da justiça reta que vem de Deus. Pai, queremos confiar na Tua soberania, queremos aprender a confiar na Tua soberania, Pai. Queremos aprender a confiar no Teu justo juízo, queremos aprender a confiar, ó Pai, na reta justiça da Tua palavra. Queremos aprender a entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, queremos aprender a colocar as nossas vidas, os nossos passos diante de Deus, e assim, Senhor, equilibrar a crença e a confiança na soberania de Deus com a responsabilidade humana, porque eu sei, Senhor, eu sei que Tu has de me usar para abençoar a igreja, Tu has de me usar, e quando eu falo eu, estou colocando a igreja, cada um de nós. Tu has de me usar, ó Pai, para abençoar o aflito, a viúva, o órfão, o necessitado. Tu vais me usar, ó Pai, para levantar o caído. Tu vais me usar para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, de admoestação e de alegria para a vida daquele que está quebrado, desanimado, aquele que está abatido, aflito, aquele que, assim como Davi um dia andou de luto todos os dias, porque o pecado pesava sobre ele. Tu has de nos usar também para arrancar pessoas das mãos de Satanás, arrancar pessoas das mãos das trevas, arrancar pessoas do pecado deliberado, da procrastinação da vida, pessoas que adiam, procrastinam. Nós seremos usados por Deus para abençoar estas vidas e dizer: Deus tem mais, Deus é maior. Para a glória do Senhor. Glória do Senhor.